Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos reunimos hoje para refletir sobre um tema fundamental para todos nós, a luz no caminho. Vivemos em um mundo de muitas incertezas, onde frequentemente nos vemos diante de situações desafiadoras, sem saber por onde seguir. Mas, mesmo quando os dias parecem escuros, Deus nos oferece Sua palavra como uma luz que guia nossos passos, iluminando nosso caminho. Em Salmo 119, versículo 105, encontramos um versículo que nos ensina sobre o poder da palavra de Deus em nossas vidas: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esta simples frase é, na verdade, um lembrete poderoso de que, mesmo em meio às adversidades, a palavra de Deus é a luz que nos guia. Ela não só ilumina nossos passos, mas também nos traz direção, esperança e paz. Mas, o que significa caminhar na luz de Deus? Em primeiro lugar, significa buscar a Sua palavra em todos os momentos da vida. Em meio às decisões que tomamos, seja no trabalho, nas relações familiares ou nas escolhas pessoais, a palavra de Deus deve ser a nossa guia. E para que isso aconteça, precisamos estar dispostos a conhecer e a viver de acordo com o que Ele nos ensina. Isso não é sempre fácil, pois muitas vezes somos atraídos pelas coisas do mundo, mas a palavra de Deus nos chama para uma vida de integridade, amor e confiança em Sua sabedoria. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de pessoas que caminharam na luz de Deus. Pessoas que, mesmo em tempos de escuridão, escolheram confiar nas promessas divinas e seguir a sua direção. Podemos pensar, por exemplo, em Abraão, que foi chamado por Deus para deixar sua terra e seguir em direção a uma terra que ele não conhecia. Mesmo sem entender completamente o que Deus tinha preparado, ele confiou e obedeceu, e assim se tornou o pai de uma grande nação. Em momentos de dúvida e incerteza, podemos aprender muito com a fé de Abraão. Sua jornada não foi fácil, mas ele seguiu com confiança, pois sabia que a luz de Deus o guiava. A mesma luz que guiou Abraão é a luz que hoje ilumina o nosso caminho. Deus nunca nos deixa sozinhos em nossa jornada. Ele está sempre presente, pronto para nos orientar, nos sustentar e nos dar a força necessária para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. Mas, como podemos ter certeza de que a luz de Deus está conosco? Como podemos saber que Ele está nos guiando? Em primeiro lugar, precisamos confiar em Suas promessas. A palavra de Deus é cheia de promessas de cuidado e proteção. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo nos lembra que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de nós e nos dá tudo o que precisamos para viver de maneira plena. Quando olhamos para as Escrituras, vemos muitos exemplos de como Deus foi luz para aqueles que confiaram nele. Um dos exemplos mais marcantes é o de Davi. O rei Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, enfrentou grandes adversidades em sua vida. Desde a sua juventude, lutando contra o gigante Golias, até os momentos difíceis em que fugiu do rei Saul, ele teve que depender da luz divina para guiá-lo em meio à escuridão. Davi sabia que, sem a ajuda de Deus, ele não poderia enfrentar os desafios da vida. Em Salmo 23, versículo 4, Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo reflete a confiança inabalável de Davi na presença de Deus, mesmo nas situações mais sombrias. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus estava ao seu lado, iluminando o seu caminho e oferecendo proteção e consolo. Deus nos oferece essa mesma promessa. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. A luz de Deus não se apaga nas dificuldades, pelo contrário, ela brilha mais intensamente quando mais precisamos. Quando enfrentamos a dor da perda, a angústia da solidão ou o medo do desconhecido, é a luz de Deus que nos dá a força para seguir em frente, nos lembrando de Sua fidelidade e de Suas promessas. Mas como podemos permitir que a luz de Deus brilhe em nossas vidas todos os dias? A resposta está em nos rendermos totalmente a Ele e em viver de acordo com os seus ensinamentos. Isso não significa que seremos perfeitos ou que nunca enfrentaremos dificuldades. Significa, sim, que escolheremos confiar em Deus, seguir Sua direção e viver de maneira que reflita o amor e a luz de Cristo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos exorta a não ficarmos ansiosos por nada, mas a entregarmos tudo a Deus em oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças. Quando entregamos nossas preocupações e ansiedades a Deus,
Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento e nos guia pelo caminho da luz. A palavra de Deus nos ensina que não precisamos carregar sozinhos os fardos da vida. Jesus nos faz um convite precioso em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este convite é uma lembrança de que, ao seguirmos a Cristo, não estamos sozinhos em nossas lutas. Ele nos oferece descanso para nossas almas e nos ajuda a carregar os fardos da vida. Quando permitimos que a luz de Cristo ilumine nossas vidas, somos capacitados a viver de maneira diferente. Somos chamados a ser luz para o mundo, a refletir o amor de Deus e a oferecer esperança para aqueles que ainda estão nas trevas. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, vivendo de acordo com seus ensinamentos e espalhando a luz de Deus por onde quer que vamos. À medida que buscamos viver na luz de Deus, enfrentamos desafios que testam nossa fé. Muitas vezes, o caminho parece incerto, e as dificuldades podem parecer insuperáveis. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar nele ainda mais. Quando nossa visão parece turva, Ele é a luz que clareia o caminho, a esperança que nos mantém firmes. Jesus nos lembra em João capítulo 16, versículo 33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus são um lembrete poderoso de que, mesmo em meio às aflições e tribulações da vida, podemos ter coragem. Ele já venceu o mundo, e, ao estarmos nele, podemos enfrentar qualquer dificuldade, sabendo que a luz de sua presença nos guia em todas as situações. Às vezes, as sombras da vida parecem tão intensas que não conseguimos ver o caminho à frente. É fácil sentir medo, incerteza e até desespero. No entanto, mesmo nessas situações de escuridão, a luz de Deus nunca se apaga. Ela pode parecer distante em momentos de dificuldade, mas está sempre lá, pronta para nos guiar, nos acalmar e nos dar direção. O Salmo 34, versículo 19, nos diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não importa o que enfrentemos, Deus promete estar conosco e nos libertar de cada situação que nos aflige. Precisamos lembrar que, assim como a luz brilha mais intensamente no escuro, a luz de Deus se torna mais evidente quando estamos em tempos de adversidade. As dificuldades nos fazem crescer em fé, nos ensinam a depender de Deus e nos lembram de que Ele é nossa fonte de força. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, compartilha uma importante lição sobre as aflições da vida, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4, versículo 17. Isso nos ensina que, ao passarmos por tribulações, Deus está nos moldando, nos preparando para algo maior. A luz de Deus não só nos ilumina durante as dificuldades, mas também transforma nossas lutas em vitórias. O propósito de Deus é que, através das dificuldades, sua luz brilhe mais forte em nossas vidas, e possamos ver com clareza o caminho que Ele preparou para nós. Deus nos chama a confiar nele, a acreditar que Ele está sempre conosco, não importa onde estejamos ou o que enfrentemos. Quando seguimos a luz de Deus, não estamos apenas sendo guiados em nossa jornada, mas também estamos sendo transformados. Nossa fé é fortalecida, nosso caráter é moldado e nossa vida se torna um reflexo de sua glória. O apóstolo João escreve em 1 João capítulo 1, versículo 7, Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz de Deus nos permite ter comunhão com Ele e com nossos irmãos em Cristo. A luz divina não é apenas uma direção, ela é também uma relação de proximidade, um convite a vivermos em comunhão com Deus e uns com os outros. Portanto, ao refletirmos sobre a luz no caminho, é importante lembrar que essa luz não é apenas para nos guiar, mas também para nos transformar. Quando permitimos que a luz de Deus ilumine nosso caminho, nossas vidas começam a refletir seu amor e sua bondade. Somos chamados a ser luz no mundo, a levar a esperança e o amor de Cristo a todos ao nosso redor, especialmente aqueles que ainda estão em trevas. À medida que avançamos no nosso caminhar com Deus, é essencial lembrar que sua luz não é apenas para nossa própria vida, mas também para os outros ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados a refletir a luz de Cristo em nossas ações, palavras e atitudes. Ao vivermos de acordo com os ensinamentos de Deus, estamos permitindo que sua luz se espalhe, tocando as vidas de outras pessoas e trazendo esperança ao mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus nos diz: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ele nos chama para sermos luz,
para que nossas boas obras glorifiquem a Deus e inspirem os outros a seguirem a mesma luz. A luz de Deus em nós não pode ser escondida, ela deve brilhar, ser visível e impactar aqueles que nos cercam. Esta missão de ser luz no mundo é desafiadora, especialmente em um mundo que muitas vezes vive em trevas de ignorância, ódio e desesperança. No entanto, Deus nos fortalece para que possamos brilhar em meio à escuridão. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus nos orienta, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Somos chamados a ser luz em um mundo de escuridão, a viver de maneira que reflita a pureza, a bondade e o amor de Cristo. A luz de Deus também tem o poder de curar e restaurar. Quando nos sentimos quebrados, feridos ou cansados, a luz divina tem o poder de nos trazer consolo e renovação. Jesus, em sua infinita misericórdia, oferece cura e restauração a todos aqueles que o buscam. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele nos convida: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Quando estamos sobrecarregados pelas dificuldades da vida, a luz de Cristo nos traz alívio e paz. Em momentos de incerteza, a luz de Deus também nos oferece direção. Quando nos sentimos perdidos ou sem rumo, Ele nos guia pelo caminho certo. O salmista nos lembra, em Salmo 23, versículo 4, que mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque Deus está conosco, e sua luz nos guia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus ilumina nosso caminho e nos dá coragem para enfrentar qualquer adversidade. Nosso caminhar com Deus, portanto, não é apenas uma jornada pessoal, mas uma jornada de transformação, tanto para nós quanto para o mundo ao nosso redor. Quando permitimos que a luz de Deus brilhe em nossa vida, não estamos apenas recebendo direção, mas também nos tornando instrumentos de transformação na vida de outros. E enquanto caminhamos nessa luz, é importante lembrar que ela é um reflexo da presença de Deus em nós. A luz não é nossa, mas é de Cristo, e nós somos apenas portadores dessa luz. Isso nos torna humildes e conscientes de que, sem Ele, não podemos fazer nada. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus nos ensina: "Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Nossa missão de ser luz no mundo depende de nossa comunhão com Cristo. Sem Ele, não podemos refletir sua luz de maneira verdadeira e eficaz. Portanto, se você deseja viver na luz de Deus, é fundamental manter uma relação constante com Ele. A oração, a leitura da palavra de Deus e a comunhão com outros cristãos são essenciais para alimentar a nossa luz interior. À medida que nos aproximamos de Deus, sua luz se reflete cada vez mais em nós e em tudo o que fazemos. Quando nos comprometemos a viver na luz de Deus, passamos a enxergar o mundo de uma maneira diferente. As situações que antes nos pareciam confusas ou sem sentido ganham um novo propósito. A luz divina não apenas nos guia em nossos passos, mas também nos ajuda a discernir as verdades profundas da vida. Quando seguimos a palavra de Deus, vemos com clareza aquilo que está em nosso coração e nos é mostrado pelo Senhor. A luz de Deus nos capacita a perdoar, a amar e a viver com paciência e bondade. Em um mundo onde o egoísmo e a amargura muitas vezes prevalecem, a luz de Cristo nos ensina a agir com graça. Ela transforma nossos relacionamentos, nos capacitando a ser mais semelhantes a Ele em tudo o que fazemos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 8, nos lembra: "Porque vós éreis outrora trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz." Quando caminhamos como filhos da luz, nos tornamos agentes de transformação nos lugares onde estamos. E não é só em nossos relacionamentos que a luz de Deus se reflete. Ela também nos dá a visão para enxergar a verdade de nossa própria vida. Muitas vezes, vivemos em autossuficiência, achando que podemos controlar tudo e fazer as coisas por nossa própria força. Porém, ao vivermos na luz de Deus, somos confrontados com a nossa fragilidade e necessidade constante de sua ajuda. A luz divina revela nossa dependência de Deus e nos leva a viver em humildade, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem dele. Em Salmo 127, versículo 1, lemos: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam." Isso nos lembra de que, sem a orientação divina, nossas tentativas de construir nossas vidas serão em vão. Somente quando andamos na luz de Deus, somos verdadeiramente bem-sucedidos em nossas ações e nossos projetos.
Deus nos chama para confiar nele em todas as áreas da nossa vida. Quando decidimos viver sob sua luz, não há mais lugar para as trevas do medo, da dúvida ou da ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. A luz de Deus nos traz paz, pois ele cuida de nós. Quando entregamos nossas preocupações a ele, encontramos descanso e confiança. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a luz que recebemos de Deus não é apenas para nós mesmos, mas também para iluminar o caminho daqueles que estão à nossa volta. Cada um de nós tem o chamado de ser um reflexo dessa luz em um mundo que necessita desesperadamente de esperança. Se vivermos na luz de Cristo, podemos impactar nossas famílias, comunidades e até os lugares mais distantes, levando a esperança e o amor de Deus a todos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos instrui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A luz de Cristo, que resplandece em nossos corações, é para que possamos compartilhar essa glória com o mundo. E ao caminharmos em sua luz, nos tornamos mais conscientes da sua presença em nós. À medida que nos aproximamos de Deus em oração, estudo da palavra e comunhão com outros cristãos, sua luz se reflete em nossa vida. E assim, ao tomarmos cada passo com confiança na direção que ele nos mostra, encontramos não apenas paz e direção, mas também o propósito divino para a nossa vida. Mesmo quando os desafios parecem insuportáveis, é nessa luz que encontramos a força para seguir em frente. Deus nunca prometeu que a jornada seria fácil, mas ele nos garantiu que, independentemente das dificuldades, sua luz estaria conosco, nos orientando, nos confortando e nos fortalecendo. A verdade é que a palavra de Deus não só ilumina, mas também nos dá sabedoria para discernir os melhores caminhos, as melhores decisões a serem tomadas, e até nos ajuda a entender os propósitos divinos que muitas vezes estão além da nossa compreensão. A vida cristã é uma caminhada de aprendizado constante, de crescimento espiritual e de confiança plena em Deus. Em nossa caminhada, é fundamental buscarmos a sua palavra todos os dias, para que possamos estar firmes diante das adversidades. Em cada momento de dificuldade, podemos encontrar na Bíblia a resposta para nossas dúvidas, o consolo para nossa dor e a direção para nosso futuro. Quando passamos por situações que nos deixam abalados, é fácil perder a esperança e a visão do que realmente importa. No entanto, é precisamente nesses momentos que precisamos permitir que a palavra de Deus seja a lâmpada para os nossos pés. Ela nos guia quando tudo parece incerto, nos dá fé quando o medo tenta nos dominar e nos fortalece quando nos sentimos fracos. Mas como podemos aplicar de fato essa luz em nossas vidas diárias? Como podemos permitir que a palavra de Deus realmente ilumine cada passo que damos? A resposta começa com a decisão de buscar a sua palavra com um coração sincero e disposto a aprender. Não se trata apenas de ouvir ou ler, mas de viver conforme ela nos ensina. É um processo de transformação interior, onde a luz de Deus começa a refletir em nossas atitudes, palavras e pensamentos. Antes de finalizarmos, quero convidar você a se unir a mim em oração. Sei que muitos de nós estamos enfrentando desafios, por isso, a oração é o nosso refúgio e a nossa força. Se você está em um momento de luta, de dúvida ou de busca por direção, não há melhor lugar para estar do que na presença de Deus, que ilumina nossos caminhos. Então, onde quer que você esteja, se possível, feche os olhos, dobre os seus joelhos e ore comigo. Querido Deus, aqui estamos diante de Ti, humildemente pedindo que a Tua luz ilumine nossas vidas. Senhor, sabemos que sem Ti, estamos perdidos na escuridão, mas com a Tua palavra, encontramos direção e esperança. Pedimos que nos guies, Senhor, e que a Sua palavra seja uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. No meio das dificuldades, que possamos sentir a Tua presença e confiar em Sua direção. Fortalece a nossa fé e nos capacita a viver segundo a Sua vontade, mesmo quando o caminho parecer incerto. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração e a reflexão sobre a luz de Deus tocaram o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra de força e esperança. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos inspiradores baseados nas Escrituras. Ative o sininho para receber notificações diárias, e que a luz de Deus continue a guiar os seus passos. Que Ele te abençoe abundantemente, hoje e sempre.